não é pra virar mentor de dono do supermercado, porque você nunca será o primeiro, a não ser que eu pare. Porque se eu não parar, você dificilmente ser o primeiro, porque eu fui o primeiro. Mas material de construção, por exemplo, não tem ninguém. Se Tem eu for pra vários nichos que estão farmácia, vazios, não tem inexplorados. ninguém. Eu entendo desse nicho. Dá muita vontade de falar assim, cara, vou criar um outro Instagram e vou atender esse nicho aqui. Só que não dá tempo. E hoje, todo o meu ecossistema é direcionado dentro do segmento do supermercado. Pra mim já não faz mais sentido. Mas qualquer um que estiver assistindo aqui, que for consultor, já tiver atendido ou entender o nicho, o cara pode muitas vezes direcionar. E o lance de skin the game, que o pessoal fica falando, eu sou o cara que prova que essa tese tá errada. Porque eu não tinha mercado. Você não é dono de supermercado, Não tá aí era. mentorando donos de supermercado. Exato. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, do VDcast, você vai conhecer o Leandro Rosadas, a maior autoridade na internet para gestão e marketing de supermercados. E aí, Rosadas, se apresenta pra galera do VDcast. Cara. E aí, pessoal, tudo bem? Eu conheci Vitor, sei lá atrás e foi uma virada absurda na minha vida, porque na época eu só trabalhava no mercado físico. E eu decidi vir pra internet em 2016, que eu criei um canal no YouTube. Só que eu só fui vender em 2018. Uau. E aí eu te conheci, eu virei teu aluno em 2019. E aí a partir dali, realmente, a coisa começou a acontecer. E na época era tudo mato. Porque ninguém... Eu procurava vídeo na internet e não achava nada. Então, eu acabei virando hoje a maior autoridade no segmento de supermercado do Brasil, ensinando sobre gestão, marketing e tudo mais, porque eu fui o primeiro. Então, depois disso, todo mundo que hoje ensina ou é meu aluno ou é alguém que necessariamente acaba modelando no meu trabalho, porque eu tô nisso antes de todo mundo, né? Que massa. E quando você falou que tudo era mato, né? Você vem de um negócio físico, né? Você físico. tem um background de consultoria nessa área de supermercados. Como é que isso aconteceu? Em eu trabalho desde 2005, desde 2004 como consultor. Dentro da faculdade eu já tinha entrado em empresa júnior e tal, trabalhei como consultor. E depois disso, eu em 2005 abri minha empresa de consultoria e comecei a trabalhar como consultor. Fiz consultoria em 75 segmentos diferentes. Uau, então não era sobre supermercado, Não, era negócio. nunca foi, era sobre negócio. Tá. Então, de oficina mecânica, a dentista, a escritório de advocacia, a indústria de guaraná natural, de torta. Então, a gente pegou vários segmentos dentro do Brasil. Sim. E na época eu atendia mais Rio de Janeiro só. E um pouco antes de eu ir pro digital que eu fui começar a nacionalizar meu trabalho, né? Sair do Rio e começar a atender fora do Rio. Mas eu escolhi ir para supermercado num momento que foi, se eu não me engano, foi de 2007 para 2008. Uhum. Porque foi quando, em 2008, teve uma crise, existiu uma crise, e aí a maioria dos meus contratos começaram a ser cancelados. E os meus clientes de supermercados não, porque mesmo na crise os supermercados têm resiliência, porque você deixa de comprar roupa, mas você não deixa de comer. Verdade. E aí... Necessidade básica. Aí eu vi que era um segmento que eu não passaria dificuldade de estar nele. E aí, com muito, mas muito receio, eu decidi focar no segmento de supermercado. Coisa que eu falei assim, cara, não era... Eu fiquei com medo, né? Porque você Não imagina, era óbvio, né? eu vou focar num segmento só. Qual é o óbvio, né? Vou ter menos clientes. E não foi o que aconteceu. Aí, uma vez me especializando, eu comecei a inclusive, ter mais clientes. E ficar mais fácil, inclusive, de fechar. Peraí. Então, a gente tá falando de um movimento em que você, com a sua consultoria, atendia todo e qualquer CNPJ, né? Isso, Se a pessoa exatamente. respirasse, podia ser sua cliente. Se tivesse CNPJ, vamos embora. E por uma questão externa, de momento, circunstancial, você percebeu que, cara, alguns mercados sofreram com algumas coisas, mas especificamente o mercado de mercados, donos de supermercados, cara, continuaram perenes ali, mesmo numa época difícil. E aí você tomou uma decisão de negócio de nichar. Cara, isso do nicho é uma coisa que para muitas pessoas. Tem gente que tá em casa, que não tem esse negócio digital ainda, porque não escolheu o seu nicho. E algumas pessoas que não têm resultado, elas estão enxugando gelo, porque elas têm um nicho que é aberto demais. Eu nunca vi alguém nichar e se dar mal. Eu já vi gente tentando abrir e se dar mal, mas o movimento inverso, que foi justamente o que você fez, eu nunca vi dar errado, pelo menos até hoje. Como é que foi pra você, então, essa escolha? Porque é uma ousadia, né? Abrir mão de grande parte dos clientes pra focar em um. É porque eu comecei a dizer não. O cara vinha e falava assim, não, mas eu sou um material de construção. Eu falei, cara, eu não atendo esse segmento. Uau. E isso, por um lado dói, que você fala assim, uma receita que não vem, né? Por outro,
isso faz com que eu reforçasse meu posicionamento. Isso. E vamos lá, quem estiver assistindo o VDcast não é para virar mentor de dono do supermercado, porque você nunca será o primeiro, a não ser que eu pare. Porque se eu não parar, você dificilmente ser o primeiro, porque eu fui o primeiro. Então, porém, mas material de construção, por exemplo, não tem ninguém. Se eu for pra farmácia, estão vazios, não tem ninguém. E vou ser honesto, eu entendo desse nicho. Dá muita vontade de falar assim, cara, vou criar um outro Instagram e vou atender esse nicho aqui. Só que não dá tempo. E hoje, todo o meu ecossistema é direcionado dentro do segmento de supermercado. Pra mim já não faz mais sentido. Mas qualquer um que estiver assistindo aqui, que for consultor, já tiver atendido ou entender o nicho, o cara pode muitas vezes direcionar. E o lance de skin the game, que o pessoal fica falando, eu sou o cara que prova que essa tese tá errada. Porque eu não tinha mercado. Você não é dono de supermercado, não tá era. mentorando donos de supermercado. Exato, ensinei, fiz milhares terem resultado, sem necessariamente, porque eu tenho conhecimento, tenho nível de gestão para poder ensinar o cara, e eu fazia uma coisa que ninguém fazia, porque eu trabalhei numa consultoria muitos anos atrás, inclusive dei consultoria na Globo Filmes, na Globo Sat, em várias outras grandes corporações. E óbvio, né? Eu era consultor de uma empresa de consultoria. Só que eu achava que o consultor tinha que ir lá e fazer junto. Uhum. E eu descobri que o consultor não faz junto. O fazer junto é outro perfil de profissional. O consultor que vai lá, ele te ajuda, te orienta, direciona, mas ele não faz junto. Aí eu ia falar pro cara assim, tem que fazer o layout é esse. Aí o que eu fazia? Que hora que vocês vão fazer? 10 horas da noite, vão virar a noite. Tá bom. Aí 10 horas da noite chegava lá. E virava a noite com o cara e fazia junto. E isso fez com que eu, inclusive, tivesse conhecimento prático ali. Você foi para o campo de batalha, né? Fui, mas eu não era o dono. E aí esse é o ponto. E dá certo, porque as pessoas também acham, eu preciso ter isso aqui para ter. Não, se você tem um conhecimento específico, cara, não tem como dar errado. E eu já vi eu tô no mercado digital há sei lá, 5, 6 anos. E eu já vi N pessoas que tiveram grandes resultados e necessariamente as pessoas não eram, eu sou o avatar transformado, né? Eu sou a pessoa que fez. Não é, eu não sou o dono do supermercado transformado. Eu sou o cara que ensina. Eu sou o professor que ensina, né? Imagina se todo professor tivesse que ter uma faculdade, uma universidade para ter sucesso. A gente tem professores maravilhosos aí, que inclusive muitos têm sucesso, que chegaram lá. Eu sou um deles. Eu sou um professor que ensina para o supermercado que deu muito certo. Que massa, amigo. E quando você escolheu fazer esse... Quando você escolheu nichar, quando você teve os primeiros clientes, sou de material de construção, aí você diz não. Eu sou, sei lá, um outro perfil de cliente, não. Eu sou reciclagem, não. Como é que foi esse movimento de dar os primeiros nãos, cara? Então, quando eu decidi nichar, eu comecei a direcionar para fazer as reuniões só com isso. E a gente ainda pegava algum ou outro, cara, não, esse cara é muito grande, eu vou pegar. Mas chegou num ponto que eu tive que transformar o meu time, que era um monte de contador, economista, administrador e engenheiro, em gerente de mercado, encarregado de hortifruti, encarregado de açúcar, para poder entregar de forma específica o que o cara precisava. E aí eu comecei a parar de ter time generalista e comecei a ter muito mais time especialista. Então tinha poucas pessoas ali que eram generalistas e muita gente que era especialista no mercado. Então dizer não era, até dá para fazer, mas aí sou eu que tenho que fazer. Se sou eu que tenho que fazer, já fica um pouco inviável, porque eu tenho que tocar a empresa inteira. Eu cheguei a ter 40 consultores. Uau. A gente chegou a ter, sei lá, acho que 30, 40 projetos simultâneos rolando pelo Brasil, né? Inclusive vários em vários estados. Então aí chegou num ponto que fala assim, não faz sentido. E pelo contrário, só pra você ter uma noção, quando eu comecei, a minha consultoria custava, sei lá, 2.000 por mês. E aí quando eu parei de fazer a consultoria, em 2019, eu parei, né? Eu saí da consultoria, a consultoria continuou ainda por mais 2 anos, a gente já tava cobrando 25, 30 mil por mês de honorário para fazer aquela mesma coisa que eu cobrava 2.000 antes para poder fazer. Porque a internet valorizou meu passe. Essa é a verdade. Como é isso? O fato de eu ter ido online começou a me fazer ter autoridade e ter valor. E não só isso, mas também dar uma desbloqueada na minha cabeça que eu valia mais do que necessariamente eu achava que valia. Porque a gente tá ali no dia a dia, a gente não tem noção de que as pessoas estão dispostas a pagar mais por um trabalho. Um dia você me falou uma coisa que foi inclusive na época que eu abri a minha mentoria, né? Que eu só tenho mentoria hoje por causa sua. E você falou assim, o cara de primeira classe, ele é o cara de primeira classe. Ele não paga mais pra você porque você entregou um serviço mal. Ele paga mais porque ele é um cara de primeira classe. Então ele paga mais porque ele quer o serviço de primeira classe.
E não Não é porque ele necessariamente é é muito fã. diferente. Não é porque ele é fã da companhia aérea, né? Ele é Não, fã dele mesmo, É né? isso, exatamente. E aí isso foi uma virada de chave, porque eu saí de ter um curso, sei lá, que custava 4 mil, eu aumentei o preço do curso, vendi mais por ter aumentado o preço do curso, que foi uma coisa que eu fiz. E depois, quando eu lancei minha mentoria, ela custava 10 vezes o valor do meu curso. E hoje custa, sei lá, considerando o curso, custa 12 vezes o valor do curso. E cada ano eu aumento o preço, e cada ano eu vendo mais. Porque o fato é, você acaba atraindo os clientes certos. O preço, ele é como é que pode dizer? Não um limitador, né? Mas ele é uma coisa que acaba fazendo o cara ter escolha. Mas isso, você acaba limitando o público por causa disso, mas você traz o cliente certo, né? Eu acredito que preço é posicionamento. Tem muitas pessoas que falam, mas eu preciso de um certo posicionamento para poder então cobrar esse certo preço. E o que eu falo é que é o inverso. Você precisa cobrar esse preço e isso vai te dar posicionamento. Como é que foi isso nos altos tickets? Você falou da oferta de 4, né? Como é que foram os valores das suas ofertas ao longo do tempo? Então, eu me lembro na época que eu fiz eu sentei com você ainda acho que nem tinha a mentoria da Vida de Mentor. Mas você entrou antes do Vida de Mentor. A Vida de Mentor não existia, não. Mas você já ensinava a gente a fazer mentoria. Tanto é que você quase me deu uma ordem, porque você falou assim, era final do ano, se eu não me engano, era final de novembro, e você falou assim, você tem que fazer sua mentoria. Mas agora, não no ano que vem. Isso. Aí eu fui e marquei o evento para janeiro, e falei assim, vou fazer em janeiro. E aí eu fiz o evento na porrada, botei 130 pessoas no evento. E eu me lembro porque foi traumatizante o evento, porque a gente fez o evento lá com a lógica de 3 dias e tal, segui a orientação, montei a mentoria baseado eu tinha feito uma mentoria com você tinha orientado o que era para fazer, eu montei e fiz o esqueleto do que seria a entrega, e falei exatamente o que você disse, né? Como era a primeira mentoria, eu falei assim, ó, eu sou o cara que deu resultado para esse monte de gente que vocês viram os depoimentos aqui. Eu vou fazer mentoria, eu não sei qual o resultado que você vai ter, porque eu nunca fiz. Como é a primeira, eu não tenho um resultado para te mostrar, mas eu garanto que eu vou dar 150% do meu tempo para fazer isso funcionar. E se você entrar, a gente vai fazer isso funcionar juntos. Você pode ver pelo pouco que eu faço com um curso online, você imagina tendo um acompanhamento comigo. E eu me lembro que no evento fechou uma pessoa só. E aconteceu uma situação no evento que ninguém sabe, né? Mas a gente fez em São Paulo e o restaurante do complexo lá era um restaurante tipo 1 estrela Michelin. A gente tinha programado que o pessoal VIP ia receber o almoço, né? A gente ia dar o almoço pro pessoal. Qual foi o problema? Meu pessoal pegou o lance de grupo VIP e o grupo VIP, que não era o VIP, meu Deus, pagou o almoço. Eu paguei 200 e poucos mil reais de almoço num restaurante 1ª estrela Michelin. As pessoas não entendiam. Quando eu olhei meu evento, tinha mais VIP do que pessoal normal. E eu lembro disso, amigo. E só pra galera entender essa distinção. Quando você vai no evento, tem o ingresso normal e o ingresso VIP. Que normalmente é alguém que paga mais pra ter uma experiência diferenciada. Só que uma das terminologias do marketing, quando a pessoa faz um grupo no WhatsApp pra vender alguma coisa ou pra agregar as pessoas, VIP. é chamar de grupo VIP. Então o seu time entendeu que o almoço era pra todo mundo que tava no grupo do VIP. E não pra todo mundo que pagou o VIP do evento. Foi essa a confusão? Exatamente. Ai, que beleza. E aí eu paguei 200 mil reais de cento e pouco, 200 mil, sei lá. Foi próximo de 200 mil. De comida pra essa galera. Comida não. Experiência gourmet no Michelin 1 estrela, né? E eu tomei. E aí eu me lembro que o evento ficou com esses 200 mil de prejuízo. Só que ninguém me contou. Só me contaram depois do pitch. Uau. E aí o pitch deu merda, porque uma pessoa só comprou. E aí deu desespero, porque eu falei assim, cara, deu ruim. E eu me lembro no dia, porque você estava, acho que no evento do Superti, você estava em São Paulo. E aí você me mandou mensagem, porque você sabia que eu estava fazendo evento, que era o primeiro, e você tem esse cuidado com as pessoas. Não sei como, nem com que tempo você faz isso, mas você tem. De alguma forma você acaba fazendo isso. Aí você mandou uma mensagem e falou assim, aí, como é que tá? O evento, como é que você foi? Foi o pitch, o pessoal comprou? Como é que tá? Você tá bem? Na verdade, você perguntou se eu tava bem, perguntou se tava dando, as coisas estavam indo tranquilas. Aí eu falei assim, não tá tranquila, não tá bem. Eu acabei de descobrir que eu tomei prejuízo e as pessoas não compraram. E na oferta que você fez era quanto? Era 50 mil à vista, 60 mil parcelado. E uma ou duas pessoas compraram? Uma pessoa comprou. Tá. Aí você me mandou mensagem, eu falei. Aí você mandou aquela mensagem fofa que o que você acha de eu dar um pulo aí? Eu falei, claro, óbvio, que venha, pelo amor de Deus. Aí falou assim, eu acho que eu poderia fazer uma palestra pra te ajudar. Eu falei, sério que você podia? Ele falou, não, eu faço. Aí você, sei lá, saiu do evento que você tava e foi lá.
E eu me lembro que a gente vendeu 30. Você fez um pré-pitch pra mim no domingo. E aí eu entrei no pitch, assim, eu me lembro, inclusive, porque a Regis, que trabalha com você, fez um lance que ela fez um vídeo da Natália e tal, e eu desabei no negócio, né? É muito emocionante, né? Natália, sua esposa. É isso, me contando um pouco da nossa história, e eu desabei. Mas eu sei que a gente saiu de 1 para 30, de um dia pro outro. E aí isso foi incrível. Então, e aí foi a minha primeira experiência, os primeiros 30 mentorados entraram. Alguns saíram, alguns ficaram, mas assim, durante aquele ano, aí eu fui desenhando e ajustando a mentoria. Hoje a gente tem mais de 300 mentorados dentro disso, pagando entre 72 mil e 84 mil reais por ano, né? Dependendo se parcela, se paga à vista, quando isso, entrou. aí tem essa diferença. E aí, depois disso eu criei o Mastermind no ano seguinte, seguindo um pouco disso, sentei com você também, você desenhou o Mastermind pra mim. E aí eu montei o Mastermind, e aí depois você falou que eu tinha feito besteira, porque o meu Mastermind, do jeito que eu desenhei ele não tem escala para crescer, né? Então, porque no meu Mastermind, para quem não sabe, o dono do supermercado tem problema de ter concorrente no mesmo lugar. E aí no meu Mastermind ele não podia ter concorrente. E aí isso limita muito, porque se alguém tiver lá, ou se alguém tiver lá e o cara estiver indo para algum lugar, você naquele lugar não vai poder ter outro. E aí eu criei um grupo para baixo que não teria essa restrição, e aí eu transformei esse grupo num tipo minha Porsche, né? Meu grupo super premium. E aí a gente tem crescido muito, e eu me lembro que quando eu comecei com você, eu faturava 90, o ano anterior eu tinha faturado 90 mil, e o meu processo todo já chegou a bater mais de 25 milhões ano. Então... E aí, um dia o pessoal perguntou, tanto é que a gente esteve no evento, aí você falou assim, quem já tem 10 anos de Mastermind, porque eu acho que você completou 10 anos esse ano. Uhum. Quem tem 10 anos, não sei se vocês vão ver isso ainda em 2024, né? Mas quem completou 10 anos e tal, eu falei assim, 2025, né? Porque faz 10. A gente tá... Não, agora completou. A gente tá... A galera acabou de renovar o 10º ano do Mastermind, pra ir pro 11º, né? E aí eu falei, eu vou... eu não cheguei, mas eu vou chegar nos 10 anos. Amém. Porque a gente não vê fora, né? Tanto é que eu tenho... Não sou só eu, né? Eu levei minhas sócias para dentro do processo e meu CEO hoje também faz parte do São grupo. 4 cadeiras, né? Que a gente enxergou que isso dá diferencial. Se ele cuida da estratégia, ele tem que estar lá também, né? Cara, isso é muito massa. E, Rosado, você tocou em vários pontos muito importantes, cara, que eu acho que valem duplo clique, né? Pra gente expandir isso. Cara, você fez um evento. Seu evento foi de 2 ou 3 dias? 3 dias. 3 dias. Cara, no segundo dia você fez o pitch, esperava um tantão de venda, veio uma venda, né? Uma venda só. Uma venda. Eu me convidei pra dar a palestra, dei a palestra, menos de 1 hora, e logo depois da palestra, 32 vendas, não é isso? 30 vendas. 30 vendas. Tinha 29 pessoas 5 depois. mil, isso dá... Não sei fazer essa conta. A 50 mil cada uma, 50 mil cada uma. Isso dá... 1,5 milhão. 1,5 milhão. Então você foi de um pitch de 50 mil pra 1,5 milhão. Isso. Cara, é difícil quem tá em casa conceber isso, sacou? Só que eu saí de casa sabendo o que ia acontecer. Não é a primeira vez que eu tava vendo o evento, e eu lembro que na palestra eu falei isso, né? Eu tenho essa palestra icônica, né? Lá dentro do Vida de Mentor, a gente dá essa palestra como um exemplo de repeat. Você já tinha feito o pitch, né? Então ali foi um repeat, porque eu tô retrazendo, né? Trazendo novamente o pitch. Então eu termino a minha palestra e você volta lá para vender. Existem vários botões para você apertar para você conseguir fazer vendas no evento presencial. E é muito comum que, por melhor intencionado e por até mais bem preparado que seja o expert, ele deixe de apertar em alguns botões. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Então, aqui no Brasil ainda é um mercado tão imaturo mesmo, porque não viveu muitas coisas. Tem alguns poucos players que você pode contar nos dedos das mãos que estão fazendo realmente muito bem isso de venda em evento. Mas lá nos Estados Unidos, cara, isso está muito mais consolidado. É um mercado que existe há muito mais tempo. Existem palestrantes de repeat. Eu não sei se você sabe. Sim. Tem gente que constrói uma carreira assim. E o cara cobra um valor de palestra. O próprio Myron, ele tem lá uma oferta de $50 mil versus 25% do que ele vender se ele fizer o pre-pitch, ou 50% das vendas que ele fizer depois da palestra dele no repeat. Então tem gente que faz o evento, entrega o melhor possível, e aí depois que já fez o seu melhor, chama alguém pra chutar pro gol. E se essa pessoa consegue ali espremer vendas a mais, né, torcer a toalha, eles dividem o lucro das vendas subsequentes.
Quando o cara já acabou, já encerrou, entende? Tipo, depois do almoço ali do terceiro dia. Cara, vem alguém e como vem alguém, tem um convite pra reabrir a oferta e, cara, as vendas feitas a mais ali são divididas. Isso lá fora existe, cara. Aqui é muito no início, né? É muito no começo. Muito no começo. Mas, cara, ali eu vi um caminho. Ali eu olhei e falei assim, cara, isso pode virar um produto. E eu acabei que depois vendi isso como produto. Mas eu escolhi não depositar nisso as minhas energias. E prefiro fazer para quem é do meu ecossistema. Como é o seu caso e várias outras pessoas do Mastermind, para quem eu já pude fazer a mesma coisa. Né? Mas eu acredito que o seu foi muito emblemático mesmo. E, cara, o que você diz... Não teria virado se você não estivesse lá. Não teria tido a mentoria se você não tivesse me forçado, né? Mas tivesse insistido com veemência em novembro para eu poder fazer. E como houve uma virada no mercado digital, onde os cursos online, de um tempo para cá, não vendem na mesma velocidade e proporção que vendia, hoje eu nem sei se eu teria negócio. Porque hoje, antigamente, a minha mentoria representava 10% do meu faturamento anual do negócio de educação. Hoje, a minha mentoria representa 95% do meu faturamento. Meu Deus. Então, a mentoria virou um negócio. Só que, como você intercedeu naquela época, eu fui antes de todo mundo, eu fui antes de tudo. Então, eu acabei entrando no momento certo, né? Se eu tivesse deixado passar 1 ano, 2 anos, pode ser que eu não estaria na mesma situação que eu estou hoje. Porque hoje eu já tenho uma mentoria muito consolidada, com faturamento extremamente alto. Track record, né? Clientes com sucesso, resultados. Clientes com sucesso, resultados absurdos. Já pensando, inclusive, em internacionalizar, já pensando, já tendo clientes que já procuram para vir sem eu necessariamente precisar vender. Então, mas isso porque eu fui pioneiro nisso, eu tomei à frente disso no meu mercado. E também fui um dos primeiros a lançar mentoria lá atrás, porque dentro do mercado digital também era uma coisa que existia, mas não tinha essa coisa toda de mentoria. Não. Isso agora todo mundo fala, né? Ou esse ano, 2024, todo mundo tá falando de mentoria, mas lá em 2000 quando eu lancei em 2020, isso não era uma realidade. Até alguns tinham, mas hoje ninguém hoje tem negócio online sem dizer que sem necessariamente ter organizado uma mentoria de alguma maneira. Ou tem algo muito errado, porque a chance do número não fechar, né? Da conta não fechar sem a high ticket. Porque o lucro acaba estando lá, né? A gente no high ticket consegue, sei lá, 47% de lucro. Isso até pro mercado digital, se você espremer muitas laranjas aí, pode ser que o cara fale assim, vendo muito, mas você vai lá, quando não tem lucro. Porque o negócio dele não é a maior parte high ticket, né? Quando necessariamente acaba tendo esse retorno de lucratividade. Porque o pessoal fica olhando faturamento, mas quanto sobra, né? Isso é um negócio, tem que ver quanto sobra. Sim. Isso é uma maturidade que o mercado não tem. Amigo, para quem já viu a oportunidade de mentorias, para quem já viu a oportunidade de evento presencial, mas que tenta fazer da própria cabeça, qual a sua visão quanto a isso? Tem uma galera que nunca seguiu uma cartilha, nunca contratou uma consultoria de tocar evento, nunca fez um curso sobre como criar e vender, entregar, escalar a sua mentoria, e os caras vão lá e metem a cara e fazem. Alguns conseguem algum resultadinho, mas a vasta maioria não consegue nada, e quem consegue sempre fica aquém do que conseguiria se tivesse algum tipo de acompanhamento profissional. Qual é a sua visão e o que você tem para dizer para essa galera, amigo? Nossa, tem muita coisa. Ó, quando eu comecei no mercado digital, antes de comprar o Fórmula, por exemplo, eu fiquei 1 ano e pouco tentando fazer engenharia reversa para fazer. Meu Deus. Nossa, tão caro eu perder 1 ano e pouco de vida enquanto eu podia ter feito. Eu estaria 1 ano e meio então mais barato na frente. Pagar, né, e aprender. É muito mais barato pagar. Aí eu paguei o Fórmula e aí não consegui... implementei, mas o negócio andava, mas não emplacava. Eu nunca tinha conseguido fazer 6 em 7 nem nada. Fui pro curso do Conrado na época. E aí eu comecei a entender a lógica, porque na época, hoje não, hoje o Fórmula até é muito completo, mas na época não tinha nada. Você, tipo assim, você tem que mandar um e-mail, tá, mas qual é a ferramenta que eu uso para não tinha? E aí você tinha que ir lá, eu me lembro que o primeiro lançamento que eu fiz, eu mandei e-mail por e-mail pelo Gmail, meu pessoal. Uau. Eu mandei foram 150 e-mails, eu fui lá e mandando um por um. Uau. Na mão, né? Porque eu não sabia qual era a ferramenta, não tinha ferramenta e tal. Aí eu fui pro curso Conrado, comecei a entender um pouquinho, mas mesmo assim eu não estourei. E aí eu me lembro que em março de 2019, foi 2019, eu fui lá e fui atrás de você. Como é que você chegou em mim, cara? Mesmo, de verdade, foi assim.
Era março, aí o Érico acho que tinha mentoria do Insider, mas tinha fechado, ele não abria, era uma vez por ano. E eu falei assim, eu queria entrar numa mentoria porque curso eu já tenho e não tá resolvendo. Eu já tinha comprado curso um monte de gente. E eu não consegui escalar. E aí eu falei assim, cara, quem é o... E aí eu vi um vídeo seu do Érico, eu falei assim, cara, o Damásio sabe fazer essa porra, vou no Damásio. Aí eu fui lá no Damásio, comecei a assistir um pouco, acho que eu assisti 3 vídeos e te chamei. Falei assim, eu queria fazer alguma coisa pra fazer. Foi no mais Instagram, próximo. Né? Foi. Aí você me respondeu, eu tenho aqui uma comunidade que é a Maestria 997. Eu falei, não, eu não quero isso não, eu preciso de alguma coisa mais próxima, preciso de mais velocidade e tal. Preciso falar com alguém, preciso de uma coisa mais próxima. Aí eu me lembro que eu falei assim, mas isso é bot, né? Isso é, sei lá, alguém do time. Aí falou assim, não, é o Vitor Damásio. Eu falei, mentira. Aí você mandou arte. Ô, Leandro Rosadas, é o Vitor Damásio, sim. Aí eu falei assim, caraca, é o cara que tá me respondendo. Eu fiquei nervoso na hora e tal. Eu falei, que legal. Isso é tão interessante. Aí você me mandou um link lá, eu fiz tinha um processo de vendas, né, que você fazia. E aí eu segui seu processo de vendas e acabei comprando. Fiz uma entrevista com você me aprovou e comprou. Só que... E segura esse só que, mas cara, tirando a parte da entrevista, que eu não faço há muito tempo, sabia que isso ainda é meu processo de vendas, cara, que mais funciona? Isso desde 2019. Eu faço conteúdo, eu faço esse VDcast aqui uma vez por semana, aí no VDcast eu olho pra câmera e falo, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores. Eu mesmo e os clientes que pagam para trabalhar comigo. Se você quiser continuar consumindo esse conteúdo gratuito, saiba que não é grátis para mim. Eu tenho que pagar tudo isso aqui e o time que faz funcionar. E a forma de pagar isso é quando eu vendo os meus programas de acompanhamento. Então, se você vive ou quer viver dos seus negócios digitais, se você vende ou quer vender cursos e mentorias, entra aí, victordamasio.com.br/VDcast. victordamasio.com.br/VDcast, preenche o formulário para dizer o seu momento e eu ou alguém do meu time, a gente vai cuidar de você. Aí o cara preenche lá e a gente entra em contato. Às vezes o cara não quer preencher, ele manda mensagem no Instagram. Na altura lá, 2019, foi eu que te respondi. Hoje, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, né? Mas a gente tá gravando na meioquinha de dezembro, começo de dezembro. Que dia que é hoje? Hoje é... sei lá, nem 10. Que dia é hoje? Hoje é dia 8. Sei lá, 8 de dezembro, né? 8 de dezembro. Esse episódio vai em 2025 ao ar. Não sei quando que vai, né? 7 hoje? 7. Tá. Então, cara, tem certeza? Hoje é 7, 7. Isso aqui vai janeiro, fevereiro, sei lá, ao ar, beleza? Na altura de que a gente tá gravando isso aqui hoje, eu tenho mais de 400 mil seguidores e ainda sou eu. A gente contratou recente uma pessoa e ela não responde no meu nome, ela responde no nome dela. Quando é ela fala que é ela. Só que, cara, ainda hoje, antes de dormir, eu vou lá e respondo as pessoas. E responde mesmo. Respondo. Cara, ele responde mesmo. Não tem explicação, não. Ele responde mesmo. Eu gosto e eu sei como é estar do outro lado, cara. Às vezes o cara só precisa de uma frase, cara. Ele só precisa saber que ele tá no caminho certo. Sacou? E eu não sou um ursinho carinhoso, né? Cada pessoa que eu respondo, eu sou pago 120 mil, que é o Mastermind, que é o grupo que você tá, ou 60 mil, que é meu programa anual, Sim. ou 30 mil, que é a vida de mentor de 6 meses, pro cara só fazer algo pontual pra mentoria, ou se ele não puder, esses programas que tem meu acompanhamento pessoal, cara, ele pode entrar no Como Começar do Zero de 5 mil, ou no Como Começar do Zero, o de 5 tem o acompanhamento do meu time, né? Ou de 2 mil, que ele faz no ritmo dele, é um curso, né? Ou ele pode pagar 97 por mês, cara, e entrar no Maestria. Então, existe algo pro bolso dele. Sim. E ninguém é avançado demais. O cliente que mais faturou no ano passado, antigamente eu falava do Weber, né? Que foi mais de 400 milhões. Mas, cara, entrou um cliente que faturou mais de 1 bi no ano passado. Aliás, nesse ano. Quer dizer, esse ano, mas que eles vão ouvir, enfim, 2024. Então, o cliente que mais faturou mais de 1 bi. O cliente que menos faturou 0. Então, eu tenho uma tessitura muito, muito complexa, né? Muito longa, né? Você pega o cara do zero, quase 1 bi. E você foi assim, quando você entrou, você tinha faturado quanto? 90 mil. 90 mil, não tinha feito nem os primeiros 100 mil. E agora já fez quantos milhões? Se somar tudo, devo estar beirando, sei lá, uns 70, 80 milhões. Pronto. Acumulados, então, né? Cara, e só com mentoria? Caramba, só com mentoria? Deve ter, desses 70, deve ter sido uns... Se foram 25 registrados lá no Hotmart, bota uns 30... Deve ter sido uns 40 milhões de mentoria. Massa. Então, assim, primeiro de tudo, parabéns pelo seu resultado. Só que, assim, eu não consigo não me gabar, cara, e ficar feliz de poder ver isso. E, cara, eu me sinto muito bem de saber que eu participei disso, e que eu fiz parte, e que você consegue setar pontos tão específicos, né? E pra quem tá ouvindo a gente no VDcast, 100% dos meus entrevistados aqui, todos eles, são clientes. Então, se você tem nichos parecidos ou semelhantes com alguém que eu já entrevistei, ou se você se inspira, ou você conhece ou admira alguma das pessoas que estão aqui no VDcast, cara,
todos esses episódios são com o objetivo de você conhecer alguém brilhante, aprender com alguém brilhante, como é o Rosadas, mas é também para você perceber que se você vende ou quer vender curso ou mentorias, eu posso ajudar você no momento que você tá, da forma que cabe no seu bolso e no passo que fizer sentido para você. Então entra lá, victordamasio.com.br/vdcast e vamos ver se é o momento da gente trabalhar junto, beleza? E Rosadas, eu não sei quando que isso vai mudar, Na verdade, é o momento. Eu não sei o que você tá fazendo, mas é o momento. Confia. Enfim, cara, eu tô com muito resultado, graças a Deus, né? São mais de 50 meses consecutivos fazendo 7 dígitos por mês. E tem gente que pergunta, cara, o que você tá fazendo diferente aí? E aí o que eu falo é, não é o que eu tô fazendo diferente, o que eu tô fazendo igual? Então quando você me fala do processo de venda que fez você converter em 2019, cara, a gente tava no carro vindo pra cá e eu não tava respondendo uma pessoa. Uhum. É o mesmo Vitor, é o mesmo processo. Enquanto que a maioria do mercado fica atrás do próximo objeto brilhante... O próximo hackzinho que vai fazer alguma coisa, você tá fazendo a mesma coisa. Pelo amor de Deus, cara. Eu faço a mesma coisa consistentemente, cara. Cara, o último mês na minha vida que eu fiz menos de 100 mil reais foi julho de 2017. Caramba. Isso são mais de 70 meses fazendo pelo menos 100 mil, mais de 50 meses fazendo mais de 1 milhão. E gritando pra internet escutar. Existe um caminho. Se você vender uma mentoria de 10 mil, faz 100 vendas, é 1 milhão. Cara, eu entrei na tua mentoria e eu tinha falado pra você que eu tinha um dinheiro todo pra pagar e não tinha. E aí eu paguei a primeira parcela. Isso aí não é nem parcela. legal de contar essa história, né? Mas... porque não façam isso, tá? Eu brinco que é um salto de fé, né? Você pular e vai dar certo. Mas eu tenho que falar isso pra falar o seguinte. Eu entrei no grupo do WhatsApp e antes de ter a tua mentoria, na primeira semana, eu tinha que pagar a conta. Eu tinha que devolver o dinheiro, porque era o dinheiro da luz, do aluguel e tal. E aí eu perguntei no grupo, pros alunos, não foi pro Vitor não, perguntei lá dentro do grupo, eu tava num grupo de mentoria, na época era o grupo de mentoria do Vitor, e aí eu perguntei pros alunos, gente, como é que o Vitor fez pra me vender esse negócio aqui? Aí o pessoal falou, o formulário é esse, me passaram o modelo do formulário, pode fazer no Google, segue a entrevista, o modelo da entrevista. Eu falei, entrevista, como é que faz? Aí o cara me passaram um script da entrevista, que eu acho que você já tinha passado, e aí me passaram o passo a passo de como fazer. E eu me lembro que naquela semana, isso foi tipo terça-feira, na quinta-feira eu mandei os e-mails, na sexta-feira eu tinha vendido 42 mil reais. Na primeira semana de mentoria. E a tua aula era na semana seguinte, eu nem participei da primeira aula. E aí uma das coisas que eu falo que é um super poder incrível seu, e só quem tiver acesso vai entender o que eu tô falando, você cria um ecossistema que é muito único. Assim, eu faço parte de outras mentorias, outros masterminds, e eu não vejo isso lá. O quanto você consegue fazer com que as pessoas colaborem entre elas. E também como você tem a capacidade de juntar gente muito boa no mesmo lugar. Você consegue montar mesas que faz muito sentido a gente estar lá. E muitas vezes não foi nem o Vitor que resolveu o problema meu de vender mentoria, mas se eu não estivesse lá, eu não teria acesso aquela informação, aquelas pessoas, e eu não teria conseguido o resultado. Eu me lembro que até junho, isso em março, né? Aí em junho de 2019, eu ainda estava batendo 70, 80 nas mentorias. Antes era 30, 40. Eu já estava 70, 80. Falei, mas não consegui fazer meu 6 em 7. Na época era uma meta pessoal, queria fazer mais 100 mil reais num lançamento de 7 dias. E aí eu me lembro que eu fui e perguntei pra você, Vitor, eu tô no meio do lançamento, isso era junho, e eu preciso fazer remarketing, eu não sei como é que faz esse negócio. Aí você falou assim, cara, é fácil, chama a Regis lá que ela vai te ajudar a resolver. E aí beleza, eu falei, Regis, como é que faz? Aí a Regis falou assim, isso é simples, Leandro, fala com o Henrique. E eu fui lá, Henrique, e aí eu chamei o Henrique Rodrigues no grupo. Ela me mandou, eu não vi, ela me mandou o contato do Henrique, mas eu chamei o Henrique Rodrigues. E era o Henrique Teixeira. Não era o Rodrigues. Eu descobri depois. Acertou no Henrique, mirou no Henrique, acertou no outro Henrique. Aí qual é a história? Eu fiz essa parceria com o Henrique, e aí o Henrique me ajudou, e aí eu tinha certeza que eu ia bater 6 dígitos. Eu ia bater mais de 100 mil, mas eu bati 220. Uhum. Então pra mim foi um resultado muito mais esticado do que eu conseguiria. Uhum. E aí o Henrique consertou tudo, ajeitou, foi bom, bateu um resultado. Eu falei, Henrique, me dá teu Pix, na época era Pix, me dá tua conta, que eu vou transferir um TED pra você e tal. Ele falou assim, não precisa, mas eu tô indo pro Rio, você toma café comigo? E eu não sabia que ele tava vindo no Rio só pra falar comigo. Aí ele veio, a gente sentou, eu sei que ele tinha uma padaria na frente, eu morava num lugar, tinha uma padaria na frente. Eu desci de casa, fui lá às 9 da manhã, essa reunião acabou às 11 da noite.
A gente tomou café, almoçou e jantou nessa padaria. Meu Deus. E aí, no final, a gente decidiu que a gente seguiria junto por 1 ano. Vamos fazer uma parceria de 1 ano, uma sociedade de 1 ano. E eu fiz com ele, e eu me lembro que no lançamento seguinte, eu bati 1,5 milhão. E no lançamento seguinte, isso foi setembro, e em novembro eu bati 1,4 milhões. E aí, a Regis me mandou mensagem em outubro, entre o lançamento de setembro e o lançamento de novembro. E mandou em outubro. Aí eu falei assim, poxa, Regis, na correria, desculpa, queria te agradecer, foi muito bom, falei com o Henrique, inclusive virei sócio dele, e ele virou meu sócio, a gente deu muito certo, bati meus primeiros 7 dias, foi incrível. Ela falou assim, como assim? O Henrique falou que você não chamou ele. Era o outro Henrique. Aí eu falei assim, como assim, Regis? Ele falou, o Henrique Teixeira falou que você não chamou ele. Eu falei, mas não era o Rodrigues? Cara, muito bom. E aí eu tinha... Deus escreve certo por linhas Isso, certas. eu tinha escolhido a pessoa errada, mas que deu certo. E só pra você entender, a gente fez um lançamento em novembro de 1,4 milhões e depois fez um lançamento em março de 2,7 milhões. Aí foi o nosso maior lançamento da vida. Só que aqui, quando passou novembro, eu olhei minha conta bancária, tinha R$1 milhão. E aí, Vitor, eu falei assim, cara, tô rico. Eu nunca tinha visto dinheiro. Eu, sei lá, até ali, eu como consultor, eu até via dinheiro 50 mil, 30 mil, mas no mês seguinte eu tinha que pagar. E quando chegava final do ano, boa parte dos projetos paravam. E aí todo mundo é meu era CLT, eu tinha que bancar a conta. Então, eu via numa vida que eu nunca tinha dinheiro. Aí, de repente, eu tinha R$1 milhão na conta e eu falei assim, se eu fizer um lançamento daqui a 2 meses, agora eu sei como faz, eu consigo fazer isso de novo. Consigo replicar isso mais uma vez. É uma liberdade que, de verdade, não tem preço. E eu consegui isso porque eu estava no lugar certo, com acesso às pessoas certas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, você vai para a mentoria do Vitor porque ele vai dar... Eu falei, sim, cara, não é sobre isso. É sobre você escolher a mesa que você quer estar sentado junto. Muitas vezes, eu vou, por exemplo, para o Master Másio, não é sobre as palestras do Master Másio. Eu vou lá, vou almoçar, sento para almoçar, senta um ser humano do meu lado, eu pergunto, e aí, o que você está fazendo de bom? Aí o cara diz o que está fazendo de bom, e aí eu implemento o que esse cara disse que está fazendo de bom, eu ganho 2, 3 milhões a mais. Aí eu falei assim, nossa, valeu muito a pena. Mas o Vitor deu a sua solução, ele nem precisou, porque tinha Tava na outra mesa. Tava na outra mesa, conversando com outra pessoa. E nesse caso eu não tô desmerecendo, não. Porque já teve muitos momentos da minha vida que eu tive que tomar decisões profissionais e pessoais, que eu te mandei mensagem e você me recomendou, me deu a sua opinião e sua orientação, independente de qualquer coisa. E é mais óbvio, né? Eu já estava no teu grupo mais seleto, por isso mensagem no particular, você me responder e tal. Mesmo que eu sei que se alguém realmente precisar e fizer isso, você vai acabar respondendo também. É pelo menos a primeira resposta, depois você tem que fazer o Pix, porque faz parte do processo. Porque a pessoa tem que decidir tratar a mesa certa, né? Tem que explicar isso, cara. Risadas é fogo. Cara, eu sou muito bom em marketing. É verdade. Só que, por mais que o meu conteúdo possa ser bom, que as pessoas tirem valor, e tiram mesmo, eu acho que nenhum conteúdo vale mais do que uma interação, do que uma troca. Eu posso pegar o melhor conteúdo do mundo e ele vai causar algum efeito, ele pode aproximar algumas pessoas de mim. Só que uma conversa, cara, uma linha pra lá, uma linha pra cá, uma conversa de 1 minuto, ela gera um efeito de intimidade maior do que o melhor conteúdo. Então eu sempre lucrei nisso. Então, uma máxima que eu espalhei pelo mercado intencionalmente foi que todas as pessoas do mundo, todas, podem me fazer uma pergunta. E que quando a pessoa me faz uma pergunta, eu respondo mesmo. Então, eu não sei na altura que esse episódio tá indo pra rua, né? Mas até hoje, pelo menos na gravação, é assim. Então, se alguém me faz uma pergunta, eu respondo a pessoa. De verdade. Não é respondia de marketing, não. Eu respondo como se meu cliente fosse, né? E, naturalmente, depois que eu respondo, tem as pessoas que não fazem o que eu falei, tem as que fazem o que eu falei. E das que fazem, tem as que se satisfazem, assim. Pode ter também as que fazem e não dá certo, né? Eu não acerto sempre tampouco. Agora, tem uma galera que faz e dá certo, né? E aí volta pra me agradecer. E aí, adivinha? A pessoa tem uma outra pergunta. Agora eu queria saber tal coisa. Só que antes dela fazer a segunda pergunta, eu tenho que ter direito à minha primeira pergunta. Então a pessoa fez a primeira pergunta, eu respondi. Ela quer fazer uma segunda, eu faço uma antes. Em qual programa meu você tá? Em qual programa meu? E aí normalmente, né, as pessoas têm cognição suficiente pra entender que se isso é uma dança, agora é a hora dela dar o próximo passo, né?
E aí, normalmente, o próximo passo é preencher uma aplicação e aí apontar qual programa meu é. O de 120, o de 60, o de 30, o de 5, ou o de 1, ou nada, né? Às vezes é nada. Só que aí acabou o milho, acabou a pipoca, né? Já respondi a pessoa e acabou. Se ela quiser mais, ela tem que voltar como cliente de algum dos programas. Porque é lá que eu consigo responder isso de forma alavancada. Através do meu time, através do suporte, através de toda a estrutura que eu construí, né? E o problema é que muita gente acha que aquela uma resposta, por mais que você tenha dado e tenha dado o resultado, resolve. Porque não resolve, a vida vai andando e os problemas vão mudando. O mundo inteiro, Rosada, está sem dormir por causa de uma dúvida. Você deve ter uma dúvida que tira o seu sono. Sim. Eu tenho as minhas. Cada um tem as suas. Se você tiver também uma sua, manda pra mim lá no Instagram. Quem sabe, né? Manda lá no @VictorDamasio_oficial. Mas se a pessoa tem uma dúvida desse nível que tá tirando o sono dela, se ela pergunta pra alguém que já viveu aquilo ali ou que já passou por aquilo ali, na hora, quando o mentor responde, cara, é um alívio, é uma satisfação, é uma coisa gostosa, é como se tivesse tirado um peso das costas, né? É uma sensação gostosa de vitória, é uma coisa muito boa. E na hora dá um alívio, dá prazer mesmo, é bom, é gostoso. Só que aí 2, 3 dias depois, o que vai acontecer? Ela vai ficar sem dormir por causa de uma outra dúvida. Uma dúvida de qual nível, então? Uma dúvida do exato mesmo nível. Isso é a coisa mais maluca que eu já observei nesses meus anos como mentorado e como mentor. Se você tira a sua dúvida do seu nível, que tá te tirando sono, você tira ela, você fica feliz e fica satisfeito. Daqui a 2, 3 dias você vem com uma outra dúvida do mesmo nível. Mesmo nível. Ah, não é do nível superior? Não, é do mesmo nível. Por quê? Porque as dúvidas do seu nível te mantêm no seu nível. Não vejo como possível ou razoável você tirar uma dúvida do seu nível e isso te levar para o próximo. Então, como que eu posso, então, ir para o próximo nível? Na minha visão, quando eu olho para trás, cara, meu melhor ano eu faturei 20 milhões. Eu lembro do ano que eu faturei 2 milhões. 2 para 20 foi um salto de 10x. Beleza? Beleza. 2 milhões, voltando de novo 10 vezes menos, eu lembro do ano que eu fiz 200 mil. 200 para 2 milhões é 10x. Então, olha, mais um salto de 10x. 2 saltos de 10x, beleza? 200 mil no ano. Vamos dar mais um salto para trás. Eu lembro do ano que eu fiz 20 mil no ano. Então, mais um salto de 10x. São 3 saltos de 10x. Isso dá mais ou menos 2 mil reais. Quando eu era na época do direito, eu ganhava 1.500. Só que eu consigo voltar ainda atrás, quando eu ganhava menos de 500 reais como estagiário. E eu consigo voltar quando eu ganhava 0 reais. Percebe? Eu sou das raras pessoas que viveu muitos saltos de 10x. Faz sentido? Muito sentido. Tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira dando um salto só de 10x. Algumas nenhum. Algumas 2. Mas, cara, 3 saltos de 10x, 4 saltos de 10x. Faz sentido isso? Que vai ficando raro, né? E aí, quando eu olho pra trás, eu sou mentor. Só que mais do que mentor, eu sou mentorado. Cara, eu invisto mais de 1 milhão todos os anos pra ter repertório. Eu invisto em mentores. Mentores precisam de mentores. Se o seu mentor não tem um mentor, tem algo de errado. Então, eu sou mentor e tenho um mentor. Eu acredito nisso. E eu tenho muitos mentores. E tá lá escrito em Provérbios, cara. Rei Salomão fala que há sabedoria ou segurança, dependendo da tradução, na multidão de conselheiros. Não é um conselheiro, são vários conselheiros. Você tem vários mentores, não só eu. Eu aconselho e recomendo que as pessoas tenham mais de um. Eu sei que tem mentores fracos aí que falam pra pessoa só seguir o que ele diz. Como se aquela fosse a única verdade. Sim. Cara, isso é misleading. É fraco, pelo menos, e desonesto, em alguns casos também. Eu entendo que alguns até acreditam mesmo que o método dele é o melhor ou qualquer coisa assim. Só que, cara, foi assim que a pessoa chegou onde chegou? Via de regra, não. A maioria das pessoas que tem resultado tem múltiplos conselheiros. Eu tenho múltiplos conselheiros. Então eu quero que os meus clientes busquem outros mentores, que sejam complementares, que mostrem uma outra visão, que colaborem mesmo, que tragam um repertório, sabe? Liberdade de pensamento para a pessoa escolher as próprias decisões. E nesses anos, cara, eu estudei muito para ser mentor. E melhor do que mentor, eu sou um bom mentor, mas melhor do que mentor, eu sou um mentorado. E nesse processo de ser um mentorado, eu avalio o meu crescimento, a minha linha, a minha curva. E nesses vários saltos de 10x que eu dei, Rosadas, nenhum deles foi porque eu fiz uma pergunta pro meu mentor e ele respondeu. E aí eu perguntei tal coisa e ele me respondeu. E aí eu cresci 10x. Sabe quando isso aconteceu? Nunca. Em tempo algum. A verdade é que a gente supervaloriza a importância da nossa pergunta. Só que a nossa pergunta é só um ruído mental de alguém que não consegue ver além do que o nosso campo de visão permite. Tá, Vitor, mas você falou que cresceu 10 vezes, várias vezes. Então o que fez você crescer? Eu respondo. Tá exposto a um ambiente em que surge uma pergunta de um outro nível. Isso é verdade. Eu tenho essa pergunta desse nível que tá tirando meu sono. Nossa, eu aprendo muito com a pergunta dos outros. Ela parece super importante. E se me responder, eu vou ficar feliz, mas eu vou esbarrar numa outra pergunta do mesmo nível. Mas se no ambiente que eu tô surge uma pergunta de outro nível,
eu estar exposto a essa pergunta e, subsequentemente, a resposta a essa pergunta, isso me leva e me eleva de nível. Faz sentido? Me leva para um 100%. outro salto. Então, eu invisto tempo e dinheiro e energia para estar numa sala em que vão haver perguntas que eu não seria capaz, muito menos de responder, mas tampouco de formular. Eu não sou capaz de conceber a pergunta que vai me levar para o próximo nível. Faz sentido Até porque isso? você não tá lá, né? Claro que não. Tem uma frase de Einstein, atribui a ele, né? Na dúvida, fala que é Einstein ou Clarice Lispector, né? Que fala que a mente não é capaz de trazer a solução para o problema que ela concebeu no mesmo estado mental, no mesmo nível. Então você precisa estar num nível diferente. E a pergunta é a mesma coisa. A gente não tem a capacidade de criar a pergunta, de formular a pergunta que é capaz de içar a gente, levar para um próximo nível. Então a gente tem que pagar o preço que for para estar numa sala em que aumente as nossas chances de exposição a esse tipo de pergunta que eleva o nosso nível. E muitas das vezes vem assuntos, vem coisas que não estão no mesmo nível que você para olhar e falar assim, caramba. Tanto é que no encontro que a gente teve no Mastermind agora, logo depois que a gente tá gravando esse podcast, uma pessoa expôs algumas coisas e ele hoje é do mesmo tamanho que eu. Aí ele expôs umas coisas, eu falei assim, caramba, isso e não vai ser só uma virada de chave no negócio, vai ser uma virada de chave na vida. Porque ele também expôs umas coisas de vida para eu poder mudar, porque nesse momento eu tô no desafio de melhorar minha saúde e tal. Então, é um pouco sobre isso. Aí você tem lá um ambiente onde as pessoas se cuidam, faz não sei o quê, faz exercício, cuida da saúde, estão preocupadas com isso, estão preocupadas em viver além de só trabalhar. E aí você acaba sendo exposto a esse ambiente, o que vai acontecer? Você, de alguma forma, você acaba sendo influenciado pelo ambiente. E aí, por isso que eu faço parte de outros grupos. Eu falo isso pra você, eu já falei isso pra você umas 10 vezes também. O grupo do hoje que eu faço parte seu, lá do Mastermind, é incrível porque as pessoas, o conjunto da obra de todo mundo que tá lá é incrível. Só que eu já fui em outros lugares que as pessoas que estão lá também eram muito incríveis. Só que eu não senti o mesmo ambiente. Porque aí vem o fato, né? Você precisa de alguém que entenda do que tá falando, que consiga fazer a condução dessas pessoas e que tenha noção do ambiente de aprendizado para que as pessoas possam crescer e se relacionar dentro daquilo ali, e se abrir, né? Porque é uma droga, ninguém quer abrir. As pessoas são muito boas para dizer o que se gabar que deu certo, mas ninguém quer abrir suas fragilidades. E você aprende mais na fragilidade do que no sucesso que o cara tá fazendo. Porque senão só parece que tudo dá certo. E não é isso. Na vida real, no mundo real, não é assim. Não dá tudo certo. Dá errado um monte de coisa. E aí o cara falou assim, pô, mas lá deu errado isso, porque eu fiz assim. Eu falei assim, que ótimo! Eu não sou idiota, então eu não farei isso aqui. E algumas vezes eu falo assim, caramba, eu estava indo fazer exatamente o que esse cara acabou de falar, e que deu problema, e que deu besteira, e que ele já solucionou isso. Eu falei, então, não vou fazer mais desse jeito. E aí aquilo me resolveu um problema futuro que eu ia ter, que eu nem sabia que eu ia ter, mas que aquela pessoa já tinha passado por aquela experiência. Então, por isso que eu falo que você acaba criando um ambiente único, né? E você, um dia, fala assim, você tem que escolher as mesas com qual você vai ter que sentar. E não é só, você tem que procurar a mesa onde tem gente maior do que você. Não, é escolher a mesa certa das pessoas que tem que sentar. Porque muitas vezes o cara pode ser até do teu mesmo nível, do teu lado, mas ele passou por coisas que você não passou. E aí o que ele falou faz com que eu eleve a minha empresa para o próximo nível. Porque eu passei por experiências diferentes e fiz coisas diferentes. Ele tá fazendo outras coisas e que tá necessariamente... Se eu replicar aquilo que ele tá fazendo, eu levo. Aí, muitas vezes eu dobro a minha empresa aqui. E todas as viradas de chave minha, porque eu me lembro, eu saí de 90 para 3, de 3 para 17, aí depois eu tive problemas lá com escolhas erradas de minha empresa. Aí foi a 25, a minha empresa caiu a 9. Aí agora a minha empresa voltou bateu 15, esse ano deve bater quase 18, 20. 2024, a gente não fechou o ano, então eu só vou saber no 31 de dezembro, mas deve bater entre 18 e 20. Então, assim, a gente voltou. E agora, ano que vem, a gente deve passar de 25, 30 e vambora. Só que eu tenho certeza que se eu não tivesse no ambiente certo, nem com as pessoas certas, e nem tivesse sendo incomodado a cada 3 meses, a cada 4 meses, sei lá. Toda vez que tem encontro Mastermind, eu saio de lá incomodado, por exemplo. Uma pessoa falou assim, o webinário... Foi ontem, né? Da nossa gravação, né? O webinário perpétuo. Eu falei assim, nossa, eu escuto o webinário perpétuo há 2 anos. Aí, no último encontro, não sei quem que falou que estava fazendo um dinheirão fazendo isso. Aí eu falei assim, cara, agora eu preciso fazer isso. Aí mandei mensagem pro time,
pedi pro cara os exemplos de como é que era, peguei como é que era a estrutura dele, pedi o vídeo dos anúncios, eu falei assim, tá bom, mandei pro meu time e falei assim, ó, dia 1º de janeiro eu quero rodando. Acabou. Só que, será que se eu não tivesse no ambiente certo, essa grande ideia que eu recebi há 2 anos atrás, e eu não estava preparado para receber? Porque quando você olha uma coisa, você acha que está preparado, mas pode não ter sido o momento. É igual você ler um livro. Você lê um livro hoje, se você pegar esse mesmo livro, ler daqui a 10 anos, você vai pegar um monte de insight que você não viu, e nem você se ligou, naquela época, porque você não estava preparado para aquele livro, até estava, mas não estava preparado para aquelas lições que você teve num segundo momento. E eu acho que também é a mesma coisa. Muitas vezes a gente escuta muita coisa, mas aí tem que escutar no momento certo. Então, se você sai do ambiente, esse momento certo nunca chega. E aí você fica estagnado. As pessoas não entendem, porque olham pro mercado e falam assim, nossa, tô caindo, tô estagnado. Cara, eu perdi por decisão errada, me ferrei todo lá e me levantei. E agora crescendo de novo. E aí crescendo 50%, cresci 50% no ano. Esse ano a gente tá crescendo 20%, 30%. Ano que vem a meta é crescer 60% e vamos embora. Só que eu sei que isso vai ser possível e vai dar certo, porque de alguma maneira esse ambiente vai trazer a solução do próximo nível. Ou, pelo menos, alguma direção para onde eu ir. Porque muitas vezes você não sabe para onde ir. Você fala, tá, mas já fiz de tudo, para onde eu vou? Eu me lembro que eu mandei essa mensagem pro grupo, né? Isso tem uns 2 meses, eu acho, 1 mês e meio. Eu falei assim, ó, ano que vem eu não vou viajar porque eu preciso cuidar da minha saúde. 2025, se você estiver assistindo em 2025, eu falei assim, não vou viajar porque eu preciso cuidar da minha saúde. Falando isso, eu sei que eu vou viajar. Eu vou ter que viajar para ir no Mastermind, eu vou ter que viajar para ir lá no outro Mastermind, eu vou ter que viajar muitas vezes para fazer algumas coisas. Só que eu não vou eu vou evitar viajar para fazer os eventos presenciais. Para quem não sabe, gente, eu fiz evento presencial no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, e foi onde minha empresa saiu de 9 para 15 milhões. Então eu fiz um roadshow em todos os estados em eventos de um dia. Inclusive performando 16 ponto qualquer coisa, 16,67, se eu não me engano. Mas eu tive lugares que eu converti 50% da sala em um dia, num ticket de R$300 de evento e em uma venda de R$72 mil. Lá o pitch era de 72 mil, para que as pessoas que falam que tem que cobrar caro para poder vender ticket alto no evento. Eu cobri R$300 e lá eu fazia um pitch de 70 e poucos mil. E eu testei todos os modelos de evento de um dia. Sabe qual foi o que funcionou? O modelo do Deimásio. Sério? Eu modelei o que você fazia. E aí, quando eu modelei o que você fazia, a minha conversão, que era 5, passou a 15, 20, 30, 40%. Eu fiz exatamente modelar, óbvio, né? A gente pega e ajusta pro meu tipo de mercado, pro meu tipo de conteúdo, mas eu fiz exatamente do jeito que você... E se vocês nunca tiveram a opção de ir no Deimásio, vão e modelem um dos melhores eventos de um dia que eu já vi. E que realmente dá muito resultado. Aí eu fui lá e modelei o teu evento. Exatamente esse evento. Eu até mandei lá pro pessoal. E aí eu hoje, se eu não me engano, tenho uma das melhores conversões de evento de um dia, com ticket barato, para um público restrito. Ah, detalhe, né? Quem ia nas aulas, quem estava dentro da sala, 80, 90% das pessoas dentro de sala nunca tinham me comprado nada. Aquele evento foi a primeira coisa que eles me compraram. Então não era um cara que era um aluno meu que teve um resultado extraordinário e foi lá assistir meu evento e eu fiz um pitch e ele comprou. Não era isso. Eram pessoas frias que me seguiam na internet, viu que eu ia dar um treinamento na região, comprou e foi, e lá elas decidiram dar o próximo passo e seguir comigo ali na mentoria. Que no meu caso, eu tenho uma frase que você falou pra mim e eu levo pra vida, né? Você fala assim, quando você não faz uma oferta pra uma pessoa do que você faz, e se realmente você acredita que o que você faz funciona, você tá fazendo um desserviço pro mundo. Isso é uma coisa que eu acho incrível desse processo. E eu falo porque as pessoas veem, inclusive eu falando, eu tenho vários bordões seus, frases que você usa. Porque vamos lá, eu tenho o meu ecossistema dentro do segmento do supermercado, mas eu sou do ecossistema do Vitor dentro do grupo dele. E a gente vivencia isso. E as pessoas não entendem que você anda por eles, é importante ter os mentores de ambos. E mais do que isso, né? Mas hoje os meus melhores amigos são as pessoas que estão, por exemplo, hoje dentro do Mastermind. São as pessoas que hoje eu tenho contato, que eu convivo e tudo mais. Então, as pessoas não entendem como esse processo realmente funciona de Mastermind, mas faz muito sentido, isso pode ser a grande virada de chave do negócio deles, de verdade. Para mim, pelo menos, foi, né? Tanto por isso eu tenho um monte de cadeira lá. Eu não satisfeito, ainda botei meus sócios, ainda botei o CEO da empresa para estar junto lá, porque ele tinha que estar bebendo da mesma água e ter os mesmos acessos, porque senão o negócio... Como é que você vai botar alguém para tocar teu negócio e o cara tá desalinhado, né?
não tá vivendo a mesma coisa, não tá vendo a mesma coisa. Eu chego lá, todo empolgado, vamos fazer isso e tal. Aí o cara fala, mas será que isso vai dar certo? Ele não viu o que eu vi. Ele não respirou o que eu respirei. Ele não conversou com as pessoas que estão fazendo e tá dando Não muito tá na certo. mesma frequência, Não tá na né? mesma E frequência. ao invés de contribuir, às vezes até acaba Atrapalhando. chocando, né? E, cara, isso é um gesto que, de verdade, eu aprecio. Porque não tem ninguém lá que tem 4 cadeiras. 2 cadeiras é relativamente comum. 3 tem mais gente, mas 4... Cara, você é a única pessoa. Única pessoa. Pensando se é mesmo. É a única pessoa. É a única pessoa. E, cara, vamos falar a verdade aqui, Rosadas? Você não precisava. Não. E, cara, só pra quem tá em casa entender, o Mastermind, na altura da gravação desse episódio, custa 120 mil por ano. A segunda cadeira, pra frente, a gente tem uma política de incentivo pra sócios e cônjuges no mesmo business, no mesmo negócio, que é 50%. Então a segunda cadeira é 60%, a terceira é 60%, a quarta é 60%. Então, faz as contas aí, né? Você entrou antes, né? Então você paga menos na primeira e tal, mas ainda assim, você é a pessoa que mais paga lá, considerando as 4 cadeiras, né? Por que você faz isso, cara? Porque... Se você pagar só uma... Eu sei que tem esse negócio de facilitar a conversa, a comunicação e alinhamento e colocar todo mundo dentro da mesma linguagem. Eu entendo isso, mas tem algo a mais nisso que eu queria que você trouxesse pra quem tá do lado de fora. Vamos lá. Primeiro, se eu quisesse te pagar mais, não dá mais, né? Porque eu tô no teu programa mais caro e não tem mais nada mais que eu possa comprar, porque eu tenho acesso pra tudo. Teoricamente, eu tenho acesso pra tudo pra baixo. É fato, né? Eu não teria chegado aonde eu cheguei se eu não tivesse tido acesso a isso. Isso foi um questionamento que eu tive em 2023. Quando eu comecei a rodar todos os estados, eu contava uma história sobre decisão. Porque foi a hora que eu parei pra olhar sobre tudo que tinha acontecido e onde eu tinha chegado, que eu fiquei famoso, que a coisa deu certo, que eu virei a maior autoridade disso, que meu tinha um faturamento absurdo, que eu saí lá do cafundó de paciência no campo do macarrão, que eu passava dificuldade e fome, aonde hoje eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, muito bem, obrigado. Tenho a vida que eu quero, posso fazer o que eu quiser, posso viajar pra onde eu quiser. Então, essa virada de chave necessariamente aconteceu quando eu olhei pra trás, foi quando eu dei quando você me deu sim lá na mentoria, em março de 2000 e foi o fato relevante na minha vida que interferiu para que desenrolasse todo o resto. Ponto. E eu falei assim, eu preciso estar perto desse cara. Por quê? Porque ele foi a chave que virou pro motor andar. Antes disso, eu não teria nenhum carro. Então, beleza, eu já entendi. E eu olhei pra trás e falei assim, tá bom, eu acho que tinha que estar todo mundo aqui. Isso porque, assim, dentro do negócio digital, ainda tem possibilidade de eu ainda trazer mais cadeiras para dentro do evento. Porque as outras pessoas, elas, sei lá, não atuam ou não estão diretamente ligadas para isso. Mas para mim faz muito sentido ter as pessoas aqui dentro, não só por alinhamento, mas também como uma forma da gente de eu estar sendo grato e devolvendo um pouco de todo o resultado de mudança de vida que você fez para mim. Essa é a resposta certa. E aí por isso a gente botou mais gente. E por isso eu não pestanejei em colocar mais uma pessoa. Nem a Regis acreditou quando eu falei assim, não, o Gilberli vai lá. Aí eu trouxe ele pra ver se ele ia se adaptar, né? Porque eu também vou obrigar. Se não se adaptasse também não ia fazer sentido. Não, ele é colaborador meu, né? Ele é meu sócio em alguns negócios, mas no processo de educação hoje ele trabalha pra mim. Ele é meu sócio em algumas outras coisas, mas nessa empresa ele é o CEO e toca e tem uma remuneração por isso. Eu falei, será que vai fazer sentido pro cara tá ali? Se ele é que ele vai gostar do ambiente, faz sentido pra ele e tal. Ele gostou, eu falei assim, ótimo, então tá, agora temos 4 cadeiras. Daqui a pouco eu trago mais um, falar assim, Vitor, a 5ª cadeira, deixa ele aí. E pra mim fez muito sentido. Eu poderia muito bem pegar o dinheiro que eu tô investindo nisso e ir, por exemplo, para outro Mastermind, mas a minha decisão foi por trazer mais gente para ter a mesma experiência. Porque, como eu disse, você cria um ambiente tão único que faz com que essas pessoas se desenvolvam. E eu entendi que as pessoas lá, elas serão muito melhores, como eu me tornei. Isso vai fazer com que o negócio como um todo acabe crescendo mais. É isso. Eu acredito que isso tem a ver com o princípio da honra. E eu quero reconhecer você por isso, porque lá atrás eu entendi. Quando você trouxe a Maria, cara, eu entendi o movimento. Quando você trouxe a Natália, sua esposa, né, que tá inclusive escutando a gente ali. E, cara, ela não foi no encontro. Aí no outro, poxa, ela não foi.
Eu falei, cara, que é isso? Só que aí, às vezes, por exemplo, hoje ela almoçou com a gente, aí ela vai, nesse ela perdeu o primeiro dia, mas foi no segundo. Cara, ali começou a clicar algo pra mim. Eu falei, cara, esse cara não tá fazendo isso pra me pagar. Ele tá fazendo isso por me pagar. Porque, de alguma forma, pagando, isso reforça a sua posição ali dentro. E, cara, eu sinto isso com alguns dos meus mentores. Eu tenho vontade de dar mais dinheiro. Quando eu perguntei por que você faz isso, você respondeu aqui, tá gravado. Você falou, cara, porque não tem outro jeito de eu te pagar mais. Só que a maioria das pessoas que tá escutando em casa não consegue pensar como que funciona essa cabeça que pensa assim. Porque a maioria das pessoas está vibrando na escassez de como é que eu vou pagar o mínimo possível para ter o máximo de resultado. E, cara, esse pensamento funciona, só que leva até só um certo nível, né? Chega uma hora que você tem que romper com isso se você quiser abundar, né? Se você quiser abundância de verdade. E, cara, eu experimento isso enquanto mentorado de alguns mentores, cara. Tem mentores meus que eu compro coisas que não fazem sentido. Que eu compro programas que eu não vou abrir. Que eu compro evento que eu não vou. Mas a minha compra muitas vezes é um voto. E não é tipo para dar uma força ao mentor, ele tá indo muito bem, obrigado. Mas é dar uma força pra mim. E lembrar pra mim mesmo que eu acredito naquilo ali. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo. E só você pra extrair isso, porque é uma coisa que não é... Você faz, mas não tá no teu consciente. Você só faz. Você faz isso porque faz muito sentido. Mas do jeito que você colocou aí, agora tem um sentido realmente lógico. E é isso mesmo. Que massa. E ó, você que tá escutando aí, não precisa ser comigo, mas se tem alguém na internet que você admira, se tem alguém que você já colheu frutos do que essa pessoa plantou na sua vida através dos seus conteúdos, dos seus ensinamentos, da sua orientação, cara, bate na porta dessa pessoa, manda um direct falando, ei, eu quero te pagar. Ei, eu percebi o quanto que você plantou na minha vida e, por favor, deixa eu devolver, deixa eu comprar alguma coisa de você. De novo, se for comigo eu vou adorar, tá bom? E pode me pagar que eu gosto. Mas, se não for eu, cara, manda mensagem pra aquele mentor lá. Manda mensagem pra aquele perfil que você admira. Manda mensagem pra aquela pessoa que uma vez a charge, o desenhinho, fez você não desistir. Manda mensagem pra aquela pessoa que uma vez a live de noite fez você parar de pensar bobagem. Só que não fica no raso, não. Manda mensagem pra pessoa falando, cara, seu trabalho teve um impacto profundo na minha vida. E eu quero honrar você, pagando. Então qual é o programa que você acredita que é pra mim? Faz isso. Por favor. Não um favor que você faça pra mim, nem pra essa pessoa que você vai honrar pagando, mas um favor que você faz pra você e pra vida que você vai construir a partir de agora. Show? Topa? E depois me conta porque eu quero saber o que você fez. Beleza? Rosadas, papum, em uma frase. Na verdade, 3 frases. 3 coisas que quem tá ouvindo a gente tem que fazer pra ter resultado agora imediatamente. Desde quem tá mais no início até quem tá mais avançado. Eu quero agora 3 coisas práticas que o cara daqui a 1 ano vai encontrar você no evento meu e vai falar, Rosadas, aquelas 3 coisas que você falou, eu fiz as 3 e olha aqui meu resultado, obrigado. 3 coisas pra eles terem mais resultado agora. Primeira coisa faça eventos, se possível presencial, seja de 1 dia, de 2 ou de 3, obviamente aprendendo a técnica certa pra fazer, mas não deixa de fazer porque isso nesse momento tá dando muito certo. Fazer evento com pitch. Isso, evento de conteúdo com pitch de venda para algum produto. Tá bom. Segunda coisa para de querer ficar tentando vender coisa de R$10, de R$20 e procura de alguma forma uma venda de produto high ticket, seja uma mentoria, seja um acompanhamento, mas seja um processo. Tá. E aí nesse caso, recomendo sim que o cara te procure para fazer, porque ninguém faz melhor do que você hoje no mercado. E todo mundo que faz normalmente é meio cópia sua. Eu não posso ficar falando isso porque os outros vão ficar magoados, mas é isso. Porque você ensinava sobre mentoria sem dar esse nome efetivamente antes de eu entrar, e isso foi em 2000 e lá vai Vovô Garotinho lá em 2019. Então você já mandava eu ir pra mentoria, eu fui em dezembro depois de você ter brigado comigo. Isso foi a virada de chave, eu fiquei grande, continuo sendo o maior do mercado que você fez isso. Se eu não tivesse feito essa virada, quem sabe eu já não era mais. Então... os movimentos são importantes e se você ainda não tem mentoria, você precisa ter, porque o dinheiro tá na mentoria. Os cursos são muito bons, dá volume, tudo mais, legal. Mas se você olhar, tem muita gente vendendo pra caramba com prejuízo. Ou com lucro muito baixo, que não faz sentido. Você vai olhando, o cara tá correndo atrás do rabo, né? Bota dinheiro, quando vai ver o cara não consegue ter dinheiro de verdade. A mentoria dá dinheiro líquido e alto. E você é bem pago pelo seu trabalho e não necessariamente com um esforço absurdo. E uma coisa que você ensinou que eu gostaria de reforçar, então eu vou falar 4, que são 2, que é fazer uma mentoria tem que ser bom pra você e não ser bom pro seu cliente. Tem Sim, que ser bom pro seu cliente, mas primeiro pra você, sim, né? porque senão você não vai entregar com o coração, aquilo ali vai ser pesado e provavelmente você não vai dar continuidade e aquilo realmente não vira um business de verdade pra você.
E a segunda coisa, e a última coisa é você é o cliente que... Como é que é a frase que Você é o cliente que você atrai. Você é o cliente que você atrai. E isso o Vitor tá certo. Você sabe por quê? Porque isso que ele acabou de falar, enquanto ele tava falando, eu lembrei. Teve um cliente meu chamado Baratão, que ele foi para um evento ao vivo meu, e ele comprou o Impulso. E ele usou muito pouco. E aí no final ele falou assim, você sabe por que eu tô comprando Impulso? Eu falei, não. Ele falou, porque você já mudou minha história, eu mais que dobrei de tamanho, eu tenho que te pagar de alguma forma. E ele foi lá e comprou minha mentoria e pagou na época 60 mil. Então, você é o cliente que você atrai. Então, de verdade, essa frase é verdadeira e faz todo sentido. E isso fez mudança na minha vida. Isso porque eu sei que esse falou. E quantos aconteceu isso e não falaram? Então eu sei que isso é uma verdade, então cuidado com o que você está fazendo. Se você não é a pessoa que compra produto high ticket, nunca comprou, você provavelmente nunca vai conseguir vender direito, porque nem você vai acreditar. Eu me lembro quando eu vendi os 42 mil, foi mentoria de 10 mil. E eu só vendi a mentoria de 10 mil porque eu paguei 15 na época, 15, 18, que era, sei lá. E aí eu falei assim, cara, eu comprei um negócio de 18 mil. Então, dá pra vender coisa de 18. Ele vendeu pra mim, eu consigo vender. E aí eu vendi uma mentoria de 10 mil logo depois, e depois a coisa toda foi desenrolando. Então, é um pouco sobre isso. Você muitas vezes não acredita porque, sei lá, maluquice bloqueia da sua cabeça. Então, sim, você é o cliente que você atrai. Você é o cliente que você atrai. Que no final das contas é uma coisa que você repete o tempo inteiro, Sim. Mas acaba sendo uma verdade e eu vejo isso hoje também como uma verdade. Então cuidado com as decisões. Se você é o cara que só quer tudo de graça, você só vai ter clientes que querem tudo de graça. Se você é o cara que compra as coisas, você provavelmente será a pessoa que vai comprar vai ter clientes que queiram comprar as coisas de você também. Muito bom. Amigo, onde que as pessoas podem seguir você e conhecer mais sobre você e sobre o seu negócio? Tá, se você estiver assistindo aqui e for dono de supermercado, recomendo muito, eu vou pedir pro Vitor botar em algum lugar, mas é Leandro Rosadas no Instagram e Leandro Rosadas em qualquer outro lugar. Se você tem supermercado, é só digitar supermercado no Google que você me acha em alguma das redes sociais. Agora, se você não tem supermercado, não me segue. Segue o Vitor. E tá tudo certo, tá bom? Porque aí você vai estragar meu pixel dos anúncios, tá? Muito bom, cara. E Rosadas, quando você manda uma mensagem lá no Stories, nem todo mundo abre. Quando você posta no YouTube, nem todo mundo vê. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os brasileiros e brasileiras, empreendedores do Brasil e do mundo também, com 100% de abertura, o que você diria, meu amigo? Só não para. Não importa o que aconteça. Só não para. Eu costumo dizer que eu levei 18 anos para ter sorte e ficar rico. Eu trabalhei muito duro 18 anos para ter sorte e ficar rico. Eu dormi somente 4 horas por dia dos meus 17 anos aos meus 35 anos, quando eu fiz os primeiros 7 dígitos sendo seu aluno. E aí eu passei a dormir mais de 4 horas por dia. Porque eu tive sorte. Então, só não para. Não importa o que aconteça. De alguma maneira, você vai chegar lá. É o melhor recado que eu posso dar pra você. Você não precisa ser mais inteligente, você não precisa ser mais bonito, você não precisa ser mais convincente, você não precisa ser nada, você só não precisa parar. Porque no final das contas, o que impede qualquer pessoa de chegar onde precisa é porque no meio do caminho ela desiste, para, ou ela, sei lá, esmurece, falando, isso aqui não é pra mim, vai fazer outra coisa. E no digital é muito assim, né? Muita gente desiste antes de vir de verdade, explodir. E muitas vezes pode ser que ela tava, sei lá, a um stories, a um reels de explodir. A uma venda de acreditar que aquele processo funcionaria, mas ela muitas vezes desistir antes. Então, só não para, papai, só não para. Uau, amigo. Grato pelo seu tempo, pela sua colaboração, pela sua contribuição aqui no VDcast, meu amigo. Vamos pra cima, papai. Tamo junto. Valeu, obrigado, Vitor. Conta comigo, meu amigo. Só o começo. E se você estiver assistindo no YouTube, clica para conhecer a história do Henrique Rodrigues. A gente citou ele nesse episódio, talvez você queira conhecer também a história dele. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.